Muito bem, pessoal. Boa tarde. É muito bom a gente poder estar junto aqui. A gente vai começar, então, o nosso painel aqui com o Antônio Neto e o senhor Carlos Macorde, pastores. Eles vão se apresentar. Acho que o Macorde vocês já conhecem. O Neto, alguns mais, outros menos. Mas a gente vai falar sobre vida de missionário. Como é viver fora da sua cultura, língua e nação. Os dois têm uma experiência grande no assunto. Mas eu vou pedir para eles se apresentarem. Mas para a gente começar, vamos orar. Aqui meu nome é Fernando, para quem não sabe, eu sou pastor aqui da IBM Alphaville também. E é muito bom a gente poder estar junto. Vamos orar para a gente poder começar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, pelo tanto que o Senhor tem falado conosco. Te agradecemos muito porque o Senhor é presente em nós. E te peço para que o Senhor continue falando com cada um de nós. Abençoa muito a vida do Antônio, a vida do Carlos. Obrigado pela vida deles, pelo ministério deles, por tudo que o Senhor tem feito através deles, de sua família. E em nome de Cristo em que nós oramos. Amém. Então, Antônio, conta pra gente um pouquinho quem é o Antônio, como é que você chegou até aqui e um pouquinho do teu ministério, por favor. Bom, alegria estar aqui, né, já pelo segundo ano consecutivo. E meu nome é Antônio Oliveira, tenho 47 anos, missionário. Acho que a primeira vez que eu fui enviado eu tinha 29. Sou casado vou completar 25 anos, né, agora esse ano, com essa linda mulher aqui, à minha direita, a Érica. Temos 3 filhos, Júlia, 24, Alberto, 21, Luísa, com 18. A Luísa já nasceu no campo missionário, nasceu em La Línea de la Concepción, em Cádiz, sul da Espanha, extremo sul, já fronteira ali com Gibraltar. E é isso, missionário apaixonado, coração queimando até hoje como se fosse no primeiro dia. Cheio de expectativas para aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Em 2007 fui enviado para a Espanha, fiquei quase 6 anos na Espanha. E em 2012 fui enviado para os Estados Unidos. Ficamos nos Estados Unidos de 2012 até agora, janeiro desse ano. Plantamos uma igreja linda que nasceu em 2018, a Vida Church, lá em Orlando. E desde janeiro desse ano a gente está em Luxemburgo, no coração da Europa. É isso aí, um resumo rápido. Muito bem, você vê a diferença, né, de cultura e tudo mais que eles têm aí. Não muita idade, mas muita experiência de vida e de campo missionário. Obrigado. Exato. E quando eu tirei a nacionalidade espanhola, tive que fazer a adaptação para a cultura espanhola. E eles mudaram, inclusive, meu nome. É isso. Então, tenho 2 passaportes com 2 nomes diferentes. Às vezes, me sinto até aqueles agentes secretos, sabe? Quando eu vou viajar, eu falo, que passaporte que eu vou usar aqui hoje? Muito bem. E você, Carlos, conta um pouquinho da tua história para a gente, por favor. Bom, ele é 45 anos e eu tenho 74, então eu estou na frente dele um pouco, mas ainda estou com o coração batendo. Coração abençoado de participar de vida aqui no Brasil. A gente tem 2 partes da minha vida aqui no Brasil. Eu e Tá pegando aqui? Parou tudo? Acho que está muito forte aqui o retorno. Alô? Vamos lá. Tudo bem. Deixa eu ver onde eu estava na minha mente. Meu vínculo com o Brasil é bem interessante. Eu estava estudando para ser pastor nos Estados Unidos em 1969, muitos anos atrás. E essa menina loira estava na minha aula e eu queria orar com ela, entendeu? Mas tinha uma fila de outros pastores que estavam sendo treinados, que estão na fila também para falar com ela. E eu finalmente tinha a minha vez de conhecê-la, e ela veio do Brasil. E chegou aqui no Brasil em 1953, filha de pastor batista. Então eu consegui convencê-la a casar comigo. E eu queria que a coisa acontecesse muito rápido. Mas eu falei para ela que, olha, eu vou ser pastor nos Estados Unidos, eu nunca vou sair daqui.
Então não tente me levar para o Brasil, porque eu não posso viver na selva, porque para mim o Brasil era selva. Entendeu? E eu era ignorância total. E ela falou, não, eu não morei na selva, eu estava na Copacabana. Eu nem sabia o que era Copacabana, nada daquilo com ela. Então, ela perguntou para mim, Carlos, você, se Deus falar com você, você vai aceitar ser missionário? Eu falei, olha, ele tem que escrever na parede para mim. E ela disse, ele sabe escrever na parede. Então, depois de casar, nosso primeiro filho, Kenny, que agora tem 53 anos de idade, a gente veio para visitar o Brasil, para eu compreender o que estava essa pessoa com quem eu casei, porque ela tinha a cultura brasileira mais forte do que a americana. Mas, eventualmente, a gente chegou aqui no Brasil em 1979. Nossos filhos eram pequenos. E eu passei 8 anos plantando uma igreja em São José dos Campos, uma igreja batista. Aí a igreja da minha infância me chamou de volta para a igreja, para ser pastor titular da igreja em Hollywood, Flórida. E eu fiquei 18 anos lá. Quando nossa caçula, que é brasileira, nasceu aqui no Brasil, ela casou. Agora todo mundo casou e eu e Pamela voltamos para o Brasil em 2005. E eu conheci pastor Sidney quando ele tinha 10 anos de idade. E quando ele começou a trabalhar nessa igreja, ele me convidou para trabalhar com a igreja. Eu trabalho aqui com a igreja há 16 anos. Mas agora estou morando em São José dos Campos, ajudando com o campus IBMA aqui. Então, isso é rápido, muita coisa passou, mas... Muito bem, na experiência de vocês, né, em meio à experiência que vocês tiveram, vocês conseguem contar um pouco de como que foi o tratar de Deus ao longo do tempo? Porque eu entendo que o missionário, né, o que está fora da sua cultura, às vezes está sozinho, às vezes encontra barreiras, além de culturais, né, barreiras de que as pessoas não estão entendendo, ou vocês não estão entendendo o que os outros estão falando. Como é que Deus agiu e tem agido ao longo desse tempo com vocês? O que vocês podem dizer para a gente? Fernando, eu posso te dizer que a missão faz a gente viver uma situação de dependência absoluta, né? Porque realmente você sai de tudo aquilo que você conhece, da tua cultura, do teu idioma, da tua comida, e se expõe a algo totalmente novo. Algumas coisas você gosta muito, outras coisas você fala, vou precisar me acostumar, né? Mas é algo que eu vejo que o Senhor vai trabalhando no nosso coração. Porque no nosso caso, por exemplo, na primeira experiência missionária, que foi na Espanha, todo mundo considera o espanhol uma pessoa, né, uma nação bem difícil de ser trabalhada. Né? Eles são muito posicionados, eles falam tudo pela frente. Então, a cultura brasileira para eles também não se entende. Porque a gente, para falar algo que se a gente acha que pode ofender alguém, a gente dá a volta no mundo e fala, deixa eu te contar uma história, deixa eu te falar uma coisa. Você fala, pô, conta logo o que você tem para contar. Já o espanhol é o outro extremo. Né? Eu lembro uma vez, a Érica, a gente chegou na igreja, lá em La Linda de la Concepción, e ela estava com as mulheres conversando. Chegou uma amiga, né, e elas estavam ali, elas vão bem coloridas, né, com estampas fortes. E a amiga chegou e falou assim, não gostei da tua roupa. Assim, na cara. E a resposta foi melhor ainda. Ela falou assim, não estou nem aí. Né? Me dá igual. Tipo, não me importa. Então, foi, sim, um desafio muito grande. Mas até hoje a gente está vivendo isso de novo, eu estou experimentando novamente, que eu não imaginei que o Senhor fosse nos mover novamente. E a coisa de 20 dias atrás, exposto a novas culturas, exposto a novas realidades, porque Luxemburgo, para vocês terem uma ideia, falam 3 idiomas oficiais, alemão, francês e luxemburguês. Fora os demais idiomas, todo mundo fala inglês e muitos filhos de imigrantes que falam a língua da família também. Então é um país de poliglotas, entendeu? Já conheci gente lá que fala 8 idiomas e eles são fluentes nos 8 idiomas.
Então, e eu nessa situação novamente, um dia me senti quebrado pelo Senhor. Eu falei, poxa, precisava disso novamente. A gente plantou uma igreja em Orlando, uma igreja que está transbordando vida, está florescendo, uma igreja linda, com um ambiente maravilhoso. E o Senhor nos tirou dali, nos levou para um lugar onde novamente a gente está começando do zero, pregando na sala de casa, pregando nas mesas de cafeteria. Só que ao mesmo tempo é algo que queima no nosso coração, porque é aí que a gente se realiza. Mesmo em Orlando, com aquela igreja já cheia, a gente estava já falando, Senhor, tem que ter algo mais. Tem que ter algo mais. E acho que a oração foi ouvida, que Ele nos moveu. Mas a questão que eu te respondo essa pergunta é dependência total do Senhor. 100%. E esses dias eu estava falando, por quê? Porque o Senhor está nos quebrando novamente. Porque parece que Ele está tirando o chão debaixo dos nossos pés. Mas a questão é dependência, entrega, confiança, para que Ele possa fazer a vontade dEle através das nossas vidas. Então, quando você fala, Antônio, assim, a gente entendeu de Deus, Deus nos tira de Orlando para ir para Luxemburgo. Conta um pouquinho disso. Como que Deus falou com você? Como é que vocês entenderam isso? Né? Porque eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Deus falou ou fui eu que entendi, né? Deus falou ou foi a internet que apareceu, né? O Instagram apareceu lá, Luxemburgo, para você ir. Né? Como é que foi? Conta essa história para a gente. Na realidade, quando o Senhor confirmou Luxemburgo, eu terminei de ouvir aquela palavra e fui olhar no Google onde é que ficava Luxemburgo, porque eu nem sabia onde estava. Mas, na realidade, Fernando, você sabe que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E Ele fala com a gente através de situações corriqueiras, normais no dia a dia. Eu acredito que, às vezes, as pessoas esperam algo muito extraordinário, né? Como o Macório acabou de falar aqui, que alguém escreva na parede, ou que tenha, né, muita gente fala, o próprio Deus tem que descer do céu e falar comigo. Né? Eu acho que são coisas mais simples, são sensações, são pensamentos, muitas vezes até você fica inquieto com algo que você fica sabendo, com alguma informação que você tem, e foi o que a gente começou vivendo, porque o que a gente estava vivendo em Orlando, eu posso dizer que é o sonho de todo pastor, plantar uma igreja do zero, que cresceu, que tem testemunhos para todo lado, de transformação de vida, que para mim é o maior testemunho que pode ter dentro de uma igreja, e de repente você começa a sentir algo que, poxa, aqui parece que meu ciclo fechou. Aqui parece que a minha missão foi cumprida. E aí a gente fez uma viagem, o ano passado, fizemos a segunda viagem missionária de Paulo, fizemos, né, Roma e depois Grécia. E ali o nosso coração começou a queimar de uma forma que vocês não têm ideia. Porque você vai para a Europa, é outra realidade. É uma necessidade gigantesca por onde você vai. E no nosso coração de missionário, não tem como a gente ficar indiferente. Poxa, tem necessidade aqui, mas eu estou bem. A minha igreja está florescendo e frutificando. Não tinha como. Não tinha como. E aí aquilo começou a incomodar a gente, e o Senhor começou a falar com a gente. Daqui a pouco veio o texto de Atos 16, quando Paulo está tentando ir para a Ásia, e naquele momento o Senhor o impede de ir para a Ásia. E é interessante, Fernando, porque a gente sabe que no futuro a Ásia vai ser o grande palco do ministério de Paulo, mas naquele momento foi não. E o Senhor começa a levar ele mais para o lado ali da Europa, e o trabalho acontece ali na Europa, e eu posso dizer que se hoje a gente está sentado aqui, é porque Paulo foi obediente à voz do Senhor e fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer, ainda que ele quisesse fazer algo diferente. E aí tudo isso começou a falar muito forte com a gente, mas daí a gente começou a pensar, mas como vai ser? Né? Como comunicar uma igreja que a gente plantou do zero, que a gente não vai mais estar lá? Como comunicar nossos filhos, que são adultos? A conversa com os nossos filhos foi a coisa mais... Porque cada um tem sua personalidade, né? Uma se desesperou, falou, não, pelo amor de Deus. E foi justamente a que está com a gente lá hoje, a mais nova. A do meio falou, uau, né? Também deu ali uma chorada e falou, mas como vai ser? Porque até janeiro, Fernando, eu nunca tinha vivido com a minha família que não fosse no mesmo lugar. Estávamos todos na mesma casa. A partir de janeiro, nossa vida mudou totalmente. E o menino, ele é feito de outro material, os homens, né? Ele olhou para a gente, ficou quieto ali um minutinho, e daqui a pouco falou, ok, quando é que nós vamos? Então, e aí, é lógico, quando eu comecei a ter aquela sensação, eu coloquei a prova com Deus. Falei, Senhor, agora eu preciso saber. Se é algo meu, tira do meu coração, esquece, eu não preciso ir. Agora, se é teu, não me deixa ficar aqui. E pedi que ele me desse um sinal.
E passados alguns dias veio o sinal. E foi realmente dessa forma, para não me deixar ficar onde nós estávamos. E a partir dali foi organização, foi já dando passos de fé, é obediência total. Porque no momento que fica claro que é para ir, não tem mais questionamento. Tem que ir. Tem que ir, é na hora, é incondicional. Senhor, faz a tua vontade nas nossas vidas, porque é para isso que a gente está aqui. Ah, mas a igreja, mais a casa, mais os filhos... Tudo isso vai para o lugar certo quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor e fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Que demais. É isso aí. Obrigado. E você, Carlos, conta pra gente alguma experiência que você teve olhando assim também. Como é que Deus se revelou na sua vida, na vida da sua família, para você tomar suas decisões de para onde eu vou? Bom, na época que a gente veio para o Brasil, 1979, era outro mundo. Não tinha internet, não tinha nada. Então, demorou 10 dias para eu descobrir quem ganhou o campeonato de beisebol dos Estados Unidos. A igreja evangélica brasileira, naquela época, era uma porcentagem de talvez 3, 4, 5% da comunidade. O evangélico foi tratado como uma classe de pessoas que é ignorante e não bem visto. Então, neste mundo, a gente chegando aqui no Brasil, eu tinha que passar um ano inteiro aprendendo a falar português. A minha esposa falava perfeitamente português. Ela foi uma bênção na minha vida porque ela poderia me ajudar. Mas o nosso desejo era de plantar uma igreja em alguma cidade brasileira entre classe média alta. Porque no Brasil, naquela época, ninguém estava trabalhando com aquele bairro mais rico. Quando a gente encontrou a São José dos Campos, estavam construindo um novo bairro. E durante 8 anos a gente plantou uma igreja lá. Ela ainda está trabalhando mais de 45 anos atrás. Mas naquela época, o mundo não era uma coisa tão fácil manobrar como você faz hoje. Você tinha que literalmente mergulhar em um país. Era uma coisa rara. Eu não me lembro de ninguém naquela época que estava podendo fazer o que você está fazendo tão rápido. Porque o mundo era muito mais lento e muito mais difícil, talvez, no sentido de movimentar-se. Para mim, eu tive muita bênção, porque a minha esposa me ajudou a não falar coisas tão ruins. Eu me lembro uma vez que eu estava falando em português num culto, e eu falei que nós temos as meias para esse alvo. E acho que meias não é a palavra certa até hoje. Também eu tinha um grupo de jovens na igreja que a gente estava plantando, que gostaram de me ensinar português de uma maneira errada. Literalmente, eles fizeram isso comigo, eles acharam tão legal que o pastor está falando cada coisa errada. Então, até hoje tem palavras que eu não consigo falar, porque eles me... Eu não sei. Que Deus dê a mesma para eles, entendeu? O brasileiro tem um bom senso de humor, mas eu não gostei dessa coisa. Agora, quando eu viajo, eu agora no ministério que eu pratico aqui no Ministério Permanecer, eu já fui para a China, para a Índia, eu já fui em muitos lugares. E cada vez, eu e Pamela viajando, diz assim, a gente poderia viver aqui. É a mesma coisa. Mesma coisa. Eu já fui para Portugal 20 vezes. Eu queria tanto morar em Portugal. Mas depois eu fui para Peru, eu fui para Chile. Os meus amigos de chilenos queriam que eu pudesse ir lá também. Eu quero ir. Eu acho que eu gostaria de morar em um lugar. Eu acho que uma característica de um missionário é uma maneira de amar. É uma das maneiras de amar. E para você ser uma pessoa como missionário,
você tem que, de uma certa forma, fazer um investimento em algo com todo o seu coração que você vai entregar para uma outra pessoa. Entendeu? Porque normalmente eu fui treinado, você vai plantar uma igreja, vai chegar uma hora que você quer uma pessoa daquela nação liderando aquilo, em vez de você estar liderando aquilo. Então, de uma certa forma, você está sempre dizendo tchau. Tchau, entendeu? E a minha esposa, Pamela, quando eu casei com ela, nos primeiros 10 anos do nosso casamento, a gente morou em, acho que 9 casas diferentes e mudamos para os Estados Unidos, para o Brasil. Mas na vida inteira dela, ela já morou em 45 casas. Mas se você perguntar para ela, você faria de novo? Eu não incluo meu nome, né? Naquela comigo, porque eu não quero que ela fale alguma coisa que eu não quero ouvir. Mas ela diria, não, é uma alegria ser missionário. Agora, missionário também não é só a gente, é nossos filhos. Às vezes eles têm dificuldade em saber o que eles são. Porque muda de um país, então a gente sofreu um pouco disso, porque a gente tirou eles daqui e foram para os Estados Unidos. Então, mas para mim tem sido uma aventura. Eu acho que é uma riqueza poder falar uma segunda língua, é uma riqueza conhecer uma outra cultura, é uma riqueza arriscar. E eu dou graças a Deus que eu não fiquei em Miami, onde eu nasci, há muitos anos atrás, mas para mim é uma alegria. Mas você tem que ter um espírito, literalmente, de adaptação. Eu estava em Haiti, e eu estava levando um grupo da Liberty University, que é a Lynchburg, Virginia. Eu era membro da equipe lá, durante alguns anos, e uma senhora de 54 anos, que acabou de chegar naquele país que é super pobre, ela disse, vou te ensinar os 3 qualificações para ser um missionário. Ela disse, resiliência, aí ela contou uma história. Resiliência, outra história. Eu pensei que ela estava velho naquele tempo e falando, mas ela tinha toda a razão. Se você não tem a capacidade de reorganizar, de fazer coisa que não funciona, de ouvir críticas do seu país. Você tem que ficar com a boca chata. Imagine, americano em todo lugar, tem pessoas que não gostam. Entendeu? Mas para mim é uma aventura. Você tem que ter esse coração. Marido e esposa. Os dois têm que ter essa característica. E conta um pouquinho para a gente, Carlos, como é que foi essa questão da adaptação da família? Né, que você falou rapidamente, né, os filhos vieram, depois voltaram. Porque eu acho que é uma preocupação nossa, né? Pelo menos eu sempre pensei nisso. Como é que é o filho do missionário, né? Que não tem direito a amigo, começa a ter amigo e tem que ir para o outro lugar. E conta para a gente um pouco de como que foi isso. Quando nós chegamos, tínhamos 3 filhos, 7 anos, 5 anos e 3 anos. E a caçula nasceu mais tarde. Mas a igreja da minha infância, onde eu aceitei a Cristo em 1967, muitos anos atrás, o pastor queria aposentar-se e eu estava plantando uma igreja aqui em São José dos Campos. Então, meus filhos, 8 anos. Então, aquele que tinha 7 agora é 15. E o outro é 13. E o outro então, já nasceu outro. Então, era 4 voltando. E o Kenny, mais velho, ele queria voltar para os Estados Unidos, mas os outros não. E não foi fácil para eles, porque você chega e a cultura é diferente, mas é uma parte do seu chamado, porque se Deus está chamando você, você certamente não quer machucar sua família, mas também você não pode negar que Deus está chamando você para fazer. Então, eu voltei para aquela igreja, eu tinha 35 anos de idade, eles tinham 194 pessoas pagas, uma igreja, escola de 1.000 alunos,
É uma igreja de 2.000 famílias, no sul de Flórida. E até hoje eu fiquei, meu Deus, o que eu estava pensando? Eu tinha Brasil, era tão legal e não era tão complicado. E aquela igreja quase me matou. Mas, eventualmente, eu voltei para o Brasil para me recuperar dos meus tritos, tá? Das pessoas lá. Mas os filhos sofreram. Kenny, que você conhece. Sim. Até hoje, o Kenny, ele quer morar aqui. Ele mora em São Francisco, 24 anos. É pastor. Mas ele tem uma identidade dupla. Uhum. Para ele é brasileiro e ele é americano. Então, é difícil para eles, às vezes. E para você, Antônio, como é que está essa adaptação aí? Na verdade, tem sido, né? Porque, na verdade, nasceram no Brasil, nasceram na Espanha e viveram nos Estados Unidos, agora estão em Luxemburgo. Como é que é isso? Então, mas quando eu converso com eles, quando nós conversamos com eles, a gente sempre tenta trazer a perspectiva boa. Claro, desafios todos nós temos. Eu posso contar meus desafios como missionário. Se tivermos empresários aqui, vocês vão contar as dificuldades que vocês têm com os filhos de vocês como empresários. Então, eu acho que é uma questão de perspectiva, de onde a gente vai colocar luz. Nós, como casal, a gente sempre decidiu colocar luz no bom. Então, o que eu tenho desafiado os nossos filhos agora a fazerem é isso. Eu falo, imagina a riqueza que vocês carregam dentro de vocês. Vocês são brasileiros, nascidos no Brasil, né, tirando a caçula, né, que tiveram expostos a uma cultura europeia fortíssima na Espanha durante 6 anos. Depois foram criados praticamente todo o tempo de consciência de vocês nos Estados Unidos, com tudo que isso inclui, o bom e o ruim, tá? Mas está lá. E agora estão tendo a oportunidade de ir para uma nova cultura. Não é simples, eles vão ter que parar agora de 6 meses a 1 ano para aprender pelo menos o francês. Mas eu fico falando assim, imagina, vocês já têm 3 idiomas. Vocês vão aprender mais 2 ou 3, porque o país tem esses 3 idiomas. Vocês têm o coração entregue ao Senhor. Vocês estão entrando em ambientes que eu não vou entrar jamais. Vocês estão em ambientes universitários. O Beto está no 2º ano, terminou agora o 2º ano de business em Tallahassee, né, numa das melhores faculdades da Flórida, na FSU. E a gente pediu para que ele fosse orar para decidir se viria ou não. E quando ele foi orar, ele falou, eu vou. Eu quero estar com vocês. E quando eu falei para ele para tentar facilitar, porque a gente tem essa mania, né, os pais? A gente quer facilitar demais. Deixa teu filho se frustrar um pouco. Deixa, né? E eu fui falar para ele, filho, qualquer coisa termina a tua faculdade, depois você vai. Ele falou, pai, mas eu vou perder a melhor parte, a parte da plantação da igreja, quando não tem ninguém para ajudar vocês. Esse menino, o que ele carregou de cadeira, o que ele carregou de caixa de som para plantar a igreja de Orlando, o storage era na nossa garagem, a gente montava e desmontava a igreja todo domingo. Só dele querer fazer isso de novo agora na vida adulta, eu vejo que existe algo bom aí dentro. Só do filho do McCord ser pastor, eu vejo que existe algo que foi feito corretamente aí. Então, é um desafio enorme, mas quando a gente dá perspectiva, quando a gente fala do privilégio que é viver o que a gente vive, podendo ver pessoas conhecendo e tendo esse impacto do Evangelho, eu acho que isso muda tudo, né? E eles passam a agradecer ao invés de lamentar. E como é importante a gente trazer os filhos, né, para experimentar junto conosco, né, aquilo que Deus tem feito. Exato, exato. Eles são parte, Fernando. Exato. Quem plantou a igreja, porque não tem jeito. No começo da igreja, quem que topa essa loucura de fé? É a família. É a família. Os que estão dentro de casa, filhos, não têm escolha. E se tiver alguém perto, cunhado, irmão, vai sobrar também para eles, entendeu? A plantação da igreja em Orlando, por exemplo, eu tenho um cunhado lá que não existe o que esse cara fez. E quando eu fui fazer a proposta para ele de trabalho, eu era mantido para uma igreja no Brasil, eu falei, não sei como vai ser, né? Mas se não entrar o dinheiro para eu te pagar, eu divido com você o meu. E o doido aceitou, entendeu? Hoje é lindo o que a gente está vivendo lá, mas no começo quem topa é a família, não tem jeito. E é um privilégio que a gente pode viver essas aventuras de fé todos juntos. Que demais. A gente vê na Bíblia, né, falando claramente que a gente é cidadão do céu, né? Que a gente é estrangeiro no mundo, Paulo fala muito claro isso. E você falando assim de diversas culturas, né? Eles são, né, a família acaba sendo
cidadão do mundo, né? Aham. E qual que é o paralelo que você consegue fazer, olhando desta forma, né, sendo cidadão do mundo, de diversas culturas diferentes, mas também de vendo que a gente é estrangeiro, olhando que a gente é estrangeiro no mundo e tendo uma nação no céu. Como é que você vê isso? Cara, eu acho que eu estou vivendo uma antecipação. Né? Minha vida já é isso. Eu não me sinto hoje cidadão de lugar nenhum. Eu sou cidadão de todo lugar, mas sabendo que na realidade minha casa não é aqui. Né? Porque esse sentimento que o Macor tem é exatamente o que a gente vive em qualquer viagem. A gente chega num lugar, a gente olha e fala assim, eu viveria aqui. É uma loucura. Tem hora que a gente tem que até olhar e falar, respira, calma. Né? Dependendo de quanto tempo você mudou, fala, pelo menos curte um pouquinho aqui, cumpre o que você veio fazer. Mas essa é a sensação, entendeu? De que você não sabe mais onde é a tua casa, Fernando. Porque eu vejo como que se um horizonte se abrisse. E a questão é que daí para frente ele só cresce, ele não volta, ele não retrai. Então, muitas vezes eu pensei, poxa, seria muito mais fácil ter ficado no Brasil. Existiam possibilidades muito boas aqui. Tinha o aconchego da família, a proximidade com todo mundo, foi outro desafio enorme. Né? Nossos filhos cresceram longe dos avós, cresceram longe dos tios, dos primos. Então, esses foram desafios que a gente enfrentou. Mas a gente não sabe mais de onde é, porque quando a gente está aqui, a gente sente falta de lá. E quando a gente está lá, a gente tem ótimas lembranças daqui. É mais ou menos isso, é um misto de sensações, de pensamentos, mas não existe nenhuma raiz profunda demais que não possa ser tirada e replantada em outro lugar. Que bacana, que bacana. Carlos, qual foi assim o maior desafio que você teve, né, olhando para a sua vida ministerial, olhando para essa questão cultural? Conta para a gente uma experiência do maior desafio e como é que Deus te ajudou a enfrentar isso. Bom, quando você é plantador da igreja, é uma história. Quando você está recuperando uma igreja, é outra história. Eu já passei por plantar a igreja, recuperar a igreja, ser maltratado por uma igreja, mas, de uma certa forma, faz parte, como um médico tem que trabalhar no hospital e advogado tem que trabalhar, você tem que ter uma paixão pela coisa que você está fazendo. Para mim, ajudar pessoas a compreender a espiritualidade, a recuperação em ação é meu sonho. O momento mais difícil para mim eu estava liderando a igreja americana de 1987 a 2005. Eu tinha 12 pastores na equipe, era uma igreja super conhecida, e eu tentei mudar a igreja, porque eu tinha sido transformado aqui no Brasil. Eu estava tentando ter uma coisa diferente. A igreja é uma igreja muito, muito fechada, mas era a igreja da minha infância. Eu cheguei na igreja num ônibus escolar que eles tinham, aquela igreja tinha 37 ônibus escolares que andavam nos bairros, pegando filhos de pessoas que não frequentaram a igreja. E meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos, e eu entrei num desses ônibus, entrei na igreja, aceitei a Cristo, me tornei pastor, e com 35 eu era pastor daquela igreja. Agora, em tudo isso, ninguém me forçou, ninguém nem tinha que escrever na parede, entendeu? Eu conheci o Brasil, passei 3 meses aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, e eu comecei a imaginar um lugar tão lindo que o Brasil é. Vocês não entendem como o caráter brasileiro é tão gentil, e não é de confronto, e não é de bater nas pessoas. Estados Unidos, tudo é certo e errado. É tudo certo e errado. O brasileiro, não, vamos lá. Não podemos ter uma guerra, nem você... Esse fim da semana a gente tem folga, entendeu? Não tem, americano não para, entendeu?
Então, para mim, a minha jornada era de coisas difíceis. Eu acho que talvez, eu me lembro que eu fui para Fortaleza, e sabe aquele carro que eles colocam nas dunas? Bug. Buggy. Eles falam, você quer com emoção ou sem emoção? Eu não entendi a pergunta, eu falei, com emoção, ele quase me matou. Então, missões, você quer com emoção ou sem emoção? Entendeu? Então, é por aí. Antônio, vocês chegaram então em Luxemburgo, agora neste ano, e qual que tem sido assim os desafios por evangelho ali naquela região? O que vocês já conseguiram identificar? O que Deus tem falado para vocês dos desafios para a evangelização do lugar, assim, daqui para frente? O que vocês têm visto? Então, Fernando, eu gosto de dizer que não tem nada melhor do que caminhar em obediência. Né? Quando você está em obediência, você vive uma graça, né? Um favor que é impressionante. Né? Vivemos isso na plantação de Orlando e eu estou vendo isso se repetir agora. Na realidade, o que acontece? A Europa ela já não é pós-cristã. O que eu quero dizer com isso? Ela já voltou a ser pré. Foi como se o ciclo virasse. O pós, Deus já esteve na equação em algum momento, mas o pessoal decidiu não considerar mais. No pré, ele nem existe. Deus não está na equação. Se você conversar sobre Bíblia, sobre Deus, sobre igreja, eles nem sabem do que você está falando. Agora, ao mesmo tempo, existe uma necessidade muito grande. Eles nem sabem do que eles precisam. Eles sabem que eles precisam de algo. E por que eu estou falando isso? A Érica ela é muito evangelista. Né? Então, a gente chegou lá, a gente costuma dizer assim, você ganha e eu cuido. Né? Porque ela é muito expansiva, muito comunicativa. E aí ela chegou e foi entregar flores na casa de todos os vizinhos. Nós moramos num conjunto de 4 casas e ela foi de casa em casa se apresentando e levando flores. Então ali já estabeleceu muito rápido com 2 das casas, né, com 2 das famílias nas casas essa comunicação e o outro ficou mais com reservas. E essa casa do lado da nossa mora um luxemburguês casado com uma francesa. E ela já começou a conversar com a Érica por WhatsApp e já marcando para sair, para conversar na rua. E num determinado momento, convidaram a gente, inclusive, para ir na casa deles. E foi engraçado ali, porque eles nos convidaram para um drink. Né? Vocês gostariam de um drink? E eu não bebo nada, não tenho prazer em álcool, né? Nunca tive. E claro que a gente aceitou o convite, vamos lá tomar um drink. Né? E chegou lá, o cara falou, e aí, o que você toma? Eu falei, vou confiar em você. Quero viver... Eu não sabia nem o que responder para ele. E ele me colocou uma cerveja belga, que, pelo que quem entende, me falou que é fortíssima. Né? E não bastasse a cerveja belga, ele veio e jogou um licor dentro. Olha que beleza. Experiência luxemburguesa. Eu peguei, dei um golinho, horrível. Falei, que legal, que bom. Pus na mesa e o papo rolou. Entendeu? E aí foi a conversa. Tiramos a conversa da bebida. Quem sabe se fosse alguém que gostasse de beber, aquela mesa ali terminaria de uma forma totalmente diferente. Mas o que aconteceu ali foi uma amizade sendo construída. Né? Então o desafio é enorme, sim, mas existe uma graça de caminhar em obediência que a gente tem vivido de uma forma absurda. Do outro lado, que ele não quis nem muita conversa com a Érica, né? Quando eu me aproximei foi diferente. Ele falou, a gente precisava marcar alguma coisa. Falei, vamos marcar, estou indo viajar, assim que voltar a gente se encontra. Quando a gente voltou tinha uma situação lá no meu pátio, um monte de erva daninha cresceu pra caramba. Né? Porque é outro papo, eu estava nos Estados Unidos. Né? Quando eles foram lá falando que iam plantar a nossa grama, nos Estados Unidos o pessoal já chega com o tapete. Né? Você vem e coloca os tapetinhos de grama e está tudo certo. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Lá eles falaram para a gente, a grama está plantada. A gente olhou, só era terra. Falou, mas como é que vocês... Não, a gente jogou as sementes. Eles plantaram a grama jogando sementes. Só que daí cresceu um monte de erva daninha. E eu estava lá tentando cuidar do jardim, veio o finlandês. Depois eu fui descobrir que ele era finlandês. Ele veio conversar comigo e falou assim, eu estou vendo que você viaja demais, cara. O que você faz? Eu falo, eu sou um pastor e estou em Luxemburgo para plantar uma igreja. Eu já jogo logo se não quiser contato, já acaba ali. E aí ele falou assim, nossa, eu também sou protestante. Porque eu falei que estava plantando uma igreja, ele falou, que tipo de igreja? Eu falei, uma igreja protestante. Ele falou, eu também sou protestante. Ele falou, quando vocês começam as reuniões? Então, muita gente chegaria com... Porque é difícil, realmente. Como eu te disse, é pré.
Deus não está na equação, mas é lindo quando você fala e o olho da pessoa brilha, quando ela se emociona. A gente, 2 domingos atrás, que foi a última reunião que nós fizemos lá em casa, a gente já tinha mais de 20 pessoas em casa, entre brasileiros e franceses. Que demais, é viver pela fé, não é isso, né? Totalmente, mas é uma aventura que você não consegue Exato. mais ficar sem, Fernando. Esse francês que foi lá mesmo, no dia que eu fui visitar, de novo, a bebida e o tabaco lá é algo cultural, todo mundo fuma, todo mundo bebe. Quando eu cheguei na casa do francês, de novo a pergunta, o que você bebe? Eu falei, água com gás. Ele falou, de jeito nenhum. Você não vai beber água com gás na minha casa. Eu falei, cara, então deixa eu... O que você quer que eu prove? E ele trouxe a bebida lá dele, de novo, horrível, né? E aí, daqui a pouco ele falou assim, num determinado momento da conversa, que esse sim era muito aberto, muito descontraído, ele falou assim, você nunca fumou nada? Eu falei, não fumo, cara. Daí falou assim, e não bebe? Eu falei, não tenho prazer com bebida. Bem nessa hora, a esposa dele trouxe café. Aí eu falei, também não tomo café. Aí ele falou assim, cara, você é purinho, hein? Aí ele falou assim, das duas, uma. Ou eu vou te viciar em algo, ou você vai me purificar. Eu falei, vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Carlos, pensando no apoio, o apoio da igreja, né, para você, para o seu ministério, conta para a gente um pouco qual a importância disso, qual a importância de você ter apoio não só financeiro, mas também de amizade, de oração. Aí até para a gente, né, como igreja, como é que você acha que a gente pode apoiar mais o missionário, essa pessoa que está fora da cultura? Conta para a gente um pouquinho disso. Agora está completamente diferente do que quando eu comecei, porque quando eu comecei, você tinha que visitar 100 igrejas, na denominação minha, batista, eu tinha que ir para 100 igrejas, passar uns 2 anos, pedindo para a igreja incluir a gente com uma oferta de $100 por mês, vamos dizer. Então, demorava. Mas era muito importante ter o apoio das igrejas para crescer o movimento de missões. Mas chegou uma hora que isso foi começando a desaparecer. E a coisa mais importante, se você vai apoiar um missionário, você deveria conhecer o caráter daquela pessoa, porque você é invisível para você. De uma certa forma, você não sabe o que ele está fazendo. Agora, hoje em dia, pode mandar o e-mail e falar o que está acontecendo, mas, para mim, a gente que paga, durante esses 20 anos que eu passei, eu não participei de uma instituição. Eu fiz apelo para meus amigos que me conheceram há mais de 20 anos, 25 anos, 30 anos. E eles estão nos apoiando porque eles conhecem a gente. E creem na gente. Então, eles podem vir aqui, não tem nada para esconder. Então, a questão de credibilidade é, se você vai investir em alguma coisa, você tem que, literalmente, confiar que essa pessoa vai usar esses recursos. Agora as pessoas... Vocês estão numa missão? Ou não? Não, agora não. Sim, porque se você está numa missão, CEPAL, uma coisa é ótimo, mas na maneira que eu trabalho, eu prefiro ter uma igreja, por exemplo, se eu fosse missionário de IBM Alphaville, eu queria que essa igreja pudesse me apoiar e cobrar de mim uma vida pura, uma vida... Agora, uma missão, ela é um pouco diferente, mas eu sou uma pessoa que gosta de arriscar, eu gosto de fazer do meu jeito. Com emoção, porque pode desaparecer em qualquer hora. Mas hoje em dia, o meu filho Kenny, por exemplo, é um exemplo de uma mudança que está acontecendo. Ele está 24 anos em São Francisco, Califórnia, uma das cidades mais mundanas da história do mundo. Criou todos os seus 3 filhos nas escolas públicas. Os 3 são crentes totalmente dedicados, e o Kenny estava recebendo apoio financeiro, e ele percebeu que ele nunca teria
credibilidade naquela cidade se ele dependesse de dinheiro de fora. Então ele ligou para mim e disse: pai, eu preciso de $50 mil. Eu vou abrir uma pequena companhia para me sustentar, para que eu possa não pedir mais dinheiro para mais ninguém, porque o pessoal aqui me está vendo como se fosse uma pessoa aproveitando da cidade. Agora, ele e Kelly, a esposa do Kenny, eles têm uma cafeitaria. E ela foi votada esse ano o 13º melhor cafeteria da cidade. Lá tem... E eles estão ministrando no chão. Eles estão fazendo isso, e é perigoso aquela cidade. Entendeu? Eles estão nos bairros mais... E eles moram em uma casa que custa $1 milhão, mas ele tem um banheiro, e é tão caro, você nem imagina. Você nem imagina o custo dessa casa. Então, eu acho que você tem que ter credibilidade. A minha credibilidade com meus amigos durante todos os anos, eu ligo para eles: eu vou escrever um livro, você pode me ajudar? Eu preciso ir para Portugal, você pode me ajudar? É 100% credibilidade. É 100% credibilidade. Se você é uma pessoa autêntica, as pessoas dizem: não, E eu convido todo mundo que me ajuda a aparecer sem avisar. Entendeu? Agora, isso sou eu. Eu sou um pouco independente, então. Joia, muito bom. Obrigado. E, Antônio, as suas últimas palavras aqui, para a turma que está aqui assistindo, quais seriam? Eu queria muito rápido contar um testemunho de acordo com essa pergunta que você acabou de falar com o Macor, porque os Estados Unidos funciona, né, nesse sistema do apoio. No Brasil era diferente, né? Uma igreja nos planta, nos apoia na plantação. Eu honro e agradeço demais a Deus por essa igreja que nos plantou. Mas nós começamos a igreja em 2018 e em 2020 o pastor dessa igreja faleceu, né? E a gente sempre fica naquela apreensão se vai continuar ou não vai. E o pastor que veio na sequência cortou esse apoio. Do dia para a noite, 100%. Tá? E foi algo muito interessante que a gente viveu ali naquele momento. A gente tinha aproximadamente 100 pessoas na igreja naquele instante. Já dava para ver que era algo especial que estava vindo. Vocês estavam na Espanha? Não, já nos Estados Unidos. Já na nos Estados plantação Unidos. Da igreja de Orlando. Tá bom, tá bom. Então, em 2018 a gente começa a igreja. 2020 o pastor falece. Naquele mesmo ano, a igreja que nos plantou, e eu sou muito agradecido a essa igreja. É muito simples eu falar hoje com 700, 800 pessoas na igreja, que Deus prosperou, Deus cuidou, mas no começo cuidou através de uma igreja, através de uma liderança, através de uma igreja muito simples, uma Assembleia de Deus em Várzea Paulista, uma cidade dormitório ali perto de Jundiaí, mas foram eles que acreditaram na visão e que nos proporcionaram os recursos para que essa igreja fosse plantada. Só que em 2020 a gente viveu esse grande desafio de do dia para a noite não ter mais nenhum sustento. Nenhuma. A igreja tinha 100 e poucas pessoas e eu demorei uns 3 dias depois que fui cortado para fazer a reunião com a diretoria, porque eu não queria, eu tinha convicção, Fernando, ainda que naquele momento eu não tinha paz, porque são duas coisas que contam muito quando a gente quer saber se está caminhando na vontade de Deus: paz ou convicção. Vai ter momentos que você vai ter uma paz que vai, né, como diz a palavra, que vai além do entendimento, mas tem momentos que essa paz não está aí. Como nesse instante, eu me desesperei, falei: não tenho mais sustento, tenho uma família de 5 pessoas, como que eu vou viver daqui para frente? A igreja é linda, eu estou feliz pra caramba vivendo isso, mas eu não tenho mais como viver. Eu tinha uma convicção muito grande ali, apesar de não ter paz. Então eu esperei 3 dias, chamei a diretoria, comuniquei à diretoria que a gente não tinha mais sustento, e para avisá-los que eu ia precisar sair para trabalhar em alguma outra coisa que não fosse, porque até ali eu era tempo completo na igreja, por causa do auxílio que vinha do Brasil. E era interessante, porque a nossa diretoria era todo mundo novo convertido. No começo da vida foi muito legal, porque todo mundo era novo convertido. Então, os diretores eram novos convertidos, eles ficaram muito bravos num primeiro momento. Não, mas essa igreja não pode fazer isso. Eu falei: essa não é a discussão. Tanto podem que já fizeram, mas a discussão é que eu tenho que avisar vocês que eu vou precisar sair e trabalhar fora. Tal. E aí eles falaram: não, a gente não concorda. Eu olhei para aquilo e falei: o que vocês estão sabendo que eu não estou?
né? Porque não estou falando aqui estou falando que eu preciso sustentar a minha família. E eu lembro que uns 30, 40 dias antes, uma pessoa que está na igreja lá até hoje e continua com esse hábito, tinha entrado um dízimo de uma pessoa que dizima uma vez por ano. Então o valor é um pouco mais significativo, ela faz uma vez só no ano, então ela dizima do ano inteiro. E aquele dinheiro tinha entrado. E aí, nesse momento, o financeiro levanta, ele falou assim, aquele dinheiro que entrou, a gente não sabia para o que era, agora a gente sabe. A gente sabia que ia ter um destino. Falou, é o teu salário. Naquele instante, eu já tinha sido financeiro da igreja aqui no Brasil. Vem a experiência, né? Vem o tempo de janela. Vem, não, eu sei do que eu estou falando. Deus coloca as pessoas certas, no lugar certo, no momento que é preciso. O coração puro e leve daqueles novos convertidos da diretoria fizeram com que a gente vivesse um dos maiores milagres que eu vivi no meu ministério. Porque o financeiro, naquele momento, falou, então já sabemos que é para você. Eu falei, ok, mas a entrada foi pontual. Ela não é recorrente. Em 2 meses e meio, isso aí acaba. Aí ele me olhou, é um cara que é um grande amigo meu, até hoje, né? Ele se converteu na igreja, tudo. Ele falou assim, Antônio, com todo respeito, vamos viver um dia de cada vez? Para hoje tem. Isso foi em 2020. Eu fui o segundo a entrar na folha de pagamento da igreja. O primeiro foi o doido do cunhado que veio naquela proposta que eu fiz para ele. O segundo fui eu. Hoje nós temos 10 pessoas na folha de pagamento, nunca mais faltou, como se multiplicou. Não Amém. me pergunta para te explicar, porque foi sobrenatural. Amém. Então o cuidado vem do Senhor. Quem dá visão, também vai mandar provisão. Creia Amém. nisso. Que demais. É assim eu termino. Muito obrigado. Obrigado a vocês dois. Obrigado pelo tempo aqui conosco. Obrigado pela vida de vocês. Eu estava conversando com um dos americanos que vieram, né? Estava conversando com o Carlos. Eu falei assim, olha, o Carlos influenciou muito, muito a minha vida, a vida da nossa igreja. Então, Carlos, muito obrigado mesmo pelo seu ministério, pela sua vida, pela sua família, por você ter aberto mão de tantas coisas, mas também ganhou muitas outras. E você também, Antônio. Obrigado. Obrigado a você, obrigado. Ih, a Érica não está aqui. Eu ia falar, obrigado, Érica, já foi. Verdade, tem o painel dela. Mas obrigado pela vida de vocês, pela coragem que vocês têm, realmente, de viver um dia de cada vez debaixo da graça de Deus. Amém? Obrigado a você que esteve aqui conosco. Então, a gente vai ter os próximos painéis também. Vocês podem olhar na programação, tá bom? E vamos continuar aqui com a nossa Target. Obrigado.